Começando aí, pessoal. Então, ó, o exercício pede calcular o volume de corte, cota de passagem e o volume de aterro. O exemplo que o professor deu na sala, ele pediu para a gente fazer somente o volume de corte e o volume de aterro. Nesse caso, ele dá a cota de escavação é de 27 metros. Então, a cota de corte, vamos colocar aqui, cota de corte cota de corte é 27 metros e a cota de aterro é de 30,10 metros, beleza? Então aqui cota de aterro 30,10 metros, tá? O que a gente tem que fazer? Para onde que a gente vai? Ele dá para nós os pontos, né? Então a gente tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Ele dá as distâncias entre o ponto 1 e o ponto 2, entre o ponto 2 e o ponto 3, entre o ponto 3 e o ponto 1, entre o ponto 2 e o ponto 4, entre o ponto 4 e o ponto 3. Cada ponto, o próprio enunciado já dá a distância entre eles, tá? Então é isso, todos esses dados aqui a gente vai utilizar para fazer o cálculo. Por onde a gente começa? Vamos começar calculando esse triângulo aqui. Depois de calcular ele, a gente vai ter que calcular volume de corte e volume de aterro. Depois de calcular ele, a gente vai calcular o volume de corte e volume de aterro desse triângulo, depois deste e depois desse. O resultado de volume de corte de cada um vai ser somado e colocado aqui. E o resultado de volume de aterro de cada um vai ser somado e colocado aqui, beleza? Cota de passagem, não sei como que é, antes da prova dá para pedir o professor se vai cair. Tá, então por onde a gente começa? A gente precisa localizar P. O P é A mais B mais C. Tudo isso aqui dividido por 2. Tá. Agora o que é A, B e C? Como a gente está fazendo o cálculo desse primeiro triângulo aqui, ele vai ser nosso triângulo 1, então vai ser nosso cálculo 1, beleza? Para este triângulo aqui a gente tem A é a distância entre ponto 1 e ponto 2, B a distância entre ponto 2 e ponto 3 e C a distância entre ponto 3 e ponto 1. Então nós temos aqui, ó, A 28,01 B distância 14,63. Então, B 14,63 e C, então é aqui C, né, ó, entre a distância deles 16,37. 16,37. Tá, ok, vamos fazer o cálculo aqui agora. P vai ficar igual a 28,01 mais 14,63 mais 16,37. Tudo isso aqui dividido por 2.
Então, arredondando, esse resultado aqui vai dar 29,51 metros, ok? A partir daqui, a gente precisa achar A1. O que é o A1? O A1 é P, que a gente acabou de encontrar. Opa, fiz cagada aqui. O que é o A1? O A1 vai ser a raiz quadrada de P, que a gente acabou de achar aqui, vezes o P novamente, menos A vezes o P novamente, menos B, daí vezes o P novamente, menos C. Então, essa aqui é a nossa formulazinha. Vamos preencher ela. Então, A1, lembrando que é A1 porque a gente está calculando o primeiro triângulo, tá? Então, A1 vai ser, nós temos nosso P, que é 29,51, vezes o nosso P, que é 29,51, menos o nosso A, que é 28,01, vezes o nosso P, que é 29,51, menos o nosso B, que é 14,63, vezes nosso P novamente, que é 29,51, menos o C, que é 16,37. Então, só para recapitular, da onde que a gente tirou esses A, B e C? O A, B e C é a distância entre os pontos do triângulo que a gente está trabalhando agora. Então, o ponto A, 28,01, o B vai ser 14,63 e o C, 16,37, né? Então, tudo ali, bonitinho. Então, a gente vai ter aqui A1 igual a raiz quadrada de... Vamos repetir aqui, só vamos fazer as somas por enquanto, as subtrações. Então, esse aqui a gente repete. Esse aqui a gente repete aqui embaixo. 29,51 vezes 29,51 menos 28,01 vai dar 1,50 vezes 29,51,1463 vai dar 14,88 vezes 29,51 menos 16,37 vai dar 13,14. Tudo isso aqui multiplicado vai dar 8.654,83. Raiz quadrada de 8.654,83 vai ser 93,03 metros quadrados. Ok? Chegamos ao fim de mais um processo, mais uma etapa. O que nós temos que fazer agora? A gente tem que identificar a diferença do nosso corte, do nosso valor. Não sei nem como explicar isso. Não sei explicar. Mas o que a gente tem que fazer? Jogar aqui, ó, para fazer o cálculo mesmo, ó. Pega o corte 1, corte 2, corte 3. Corte 1, corte 2, corte 3. O que a gente vai colocar nesse corte 1, corte 2, corte 3? Vai colocar o valor dos pontos que a gente está calculando do triângulo. Ok? Então, o corte 1 vai ser nosso ponto 1, 29,81.
29,81. O corte 2 vai ser o ponto 2, tá aqui o ponto 2. 27 e 14. E o corte 3 vai ser o 28,35. 28,35. Esses aqui a gente vai subtrair pelos cota de corte que foi passada na questão, né? O professor passou que a cota de corte seria de 27 metros. Então, nós vamos fazer a subtração de 27 para os 3, tá? Então, o primeiro vai dar um resultado de 2,81, o segundo de 0,14 e o terceiro de 1,35. A somatória de tudo isso aqui, vai dar 4,30. Ok, deixa ali estacionado agora, beleza? O que a gente tem que fazer agora? Fazer os valores do aterro para a gente poder terminar nosso cálculo. Aterro 1, aterro 2, aterro 3, beleza? Esse aterro 1, aterro 2, aterro 3, a gente tem que se basear que ele deu para nós a cota de aterro, que seria 30,10. Então fica 30,10 para os 3 menos o valor de cada ponto, né? Nós temos aqui o valor de cada ponto, que é 27,81, 29,81, 27,14 e 28,35. Lembrando que nós podemos olhar aqui também, né? O nosso ponto 1 desse triângulo que a gente está calculando aqui, 29,81. 29,81. 27,14. 27,14. Observa que é o mesmo, ó. 27,14, 29,81, né? E o terceiro ponto, 28,35. 28,35. Ok? Esse resultado aqui vai dar 0,29. Esse aqui vai dar 2,96. E esse aqui vai dar 1,75. A somatória disso aqui vai dar 5 redondo, né? Nós temos a somatória aqui. Tá, agora a gente vai chegar no que a gente precisa. A gente precisa calcular o volume de corte desse triângulo aqui, tá? Do triângulo 1 que a gente está calculando. O volume de corte do triângulo 1, a gente vai pegar nosso A1, que é esse aqui, vezes a somatória do nosso corte, né? Então, uma somatória do nosso corte, né? Tudo isso aqui dividido por 3, beleza? Aí nós temos nosso A1, que a gente chegou ao valor de 93,03. A somatória do nosso corte aqui é 4,30 dividido por 3. Esse 3 aqui é da fórmula daí, beleza? Sempre vai ter esse 3. O volume de corte do triângulo 1 que a gente está calculando vai ser de 133,34 metros cúbicos. Chegamos ao volume de corte. O professor pede também o volume de aterro. Então, o volume
de aterro vai ser bem parecido. Vai ser o A1, que a gente chegou aqui, né? A1 vezes a somatória do nosso aterro aqui, que a gente fez esse resultadinho aqui, ó. Então a somatória do aterro, tá ok? Tudo isso dividido por 3, que é da fórmula. Nosso volume de aterro vai ser 93,03 vezes 5 dividido por 3, chegaremos a um valor de 155,05 metros cúbicos. Pá. Então esse aqui é o primeiro cálculo do primeiro triângulo. Eu vou pegar desde o começo aqui. Então nós primeiro fizemos esse cálculo, né? Chegando ao P. Com esse P a gente faz o segundo cálculo, chegando a 1, né? Beleza? E depois a gente faz os cálculos do aterro e do corte, chegando à somatória de cada um. Com esses dados de A1 e a somatória do aterro do corte, a gente consegue fazer volume de corte e volume de aterro. Beleza? Agora, vamos tentar explicar. Estou com 16 minutos de vídeo, vamos deixar assim, mas só explicando agora. Para fazer o segundo, o que mudaria? Esse aqui seria o A, esse aqui seria o B, esse aqui seria o C. Aí nós teríamos o ponto 2, ponto 4 e novamente o ponto 3. O ponto 3 vai fazer parte de todos. O que vai mudar sempre vai ser esses dois do canto, né? Esse triângulo vai ter o A 29,5, o B 16,42 e o C 16,87. Os pontos vai ser o P4, P5 e P3. Para o triângulo 4, nós teríamos o A, o B e o C, com os pontos 5, ponto 1 e ponto 3. Fazendo o volume de aterro e o volume de corte deste e deste, somando o volume de aterro de todos, a gente consegue a resposta aqui. Aí, somando o volume de corte de todos, a gente consegue a resposta para a questão que o professor está pedindo aqui. Valeu, pessoal. Até mais.